Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Olá, meus irmãos de Ideal Espírita, sejam todos muito bem-vindos a esse canal, a essa forma da gente comunicar moderna, a essa casa que nos convidou. Sejam todos fraternalmente, se sintam abraçados, acolhidos, que nós estamos aqui a convite, fazemos com bom gosto, realizar mais uma tarefa que nos foi pedido, né? Hoje faremos o tema o duelo e a pena de morte, na visão espírita, obviamente. Ok? Como vocês devem já sabendo, tem um protocolozinho, né? Eu vou fazer a prece aqui e daremos início ao estudo, ao nosso bate-papo aqui, para que a gente possa entender como é que o Espiritismo ele aborda esse assunto. Ok, meus irmãos? Então vamos lá. Querido Mestre Jesus, que o Senhor possa nos abençoar no dia de hoje, abençoando o nosso dia, abençoando a nossa semana, abençoando a nossa disposição de te servir, abençoando, Senhor, os nossos caminhos, as nossas lutas, o nosso trabalho, o nosso enfrentamento no desafio da vida, principalmente no enfrentamento do nosso eu inferior, das nossas mazelas que nós trazemos dentro do nosso espírito, do nosso passado culposo. Que o Senhor, pela misericórdia de Deus, possa nos perdoar e possa nos possibilitar os meios, caminho, o processo para que possamos ter a libertação desses dias sombrios e inaugurar dentro da gente uma era eterna, ensolarada de luz, em que possamos, Senhor, dividir sempre o pão da luz, que possamos sempre brilhar, como Tu disseste no Teu Evangelho. Hoje aqui te pedimos que nos abençoe nesse tema, que abençoe os irmãos que estão assistindo, todos eles, atendendo às necessidades de cada um, às necessidades espirituais de cada um, do consolo, da iluminação, do esclarecimento, Senhor. E que o Senhor possa abençoar também a instituição que nos convidou. É sempre importante valorizar esse ponto de trabalho, esse ponto de luz que existe aqui na Terra. Ok? Que assim seja. Então, meus irmãos, como foi dito, o nosso tema é o duelo e a pena de morte, na visão espírita. Obviamente, hoje, no nosso século XXI, no nosso Brasil, essa questão do duelo não existe mais, né? Eu acho que eu posso dizer para vocês que, até onde eu sei, até onde eu conheço, no mundo ocidental, pelo menos, né, o duelo deixou de existir. Mas o duelo foi uma prática muito utilizada até o século XIX, mais ou menos, né, na Europa, por exemplo, em que era uma maneira de se resolver as diferenças, né, as contendas, as questões de justiça na visão puramente humana. Então, como alguns não devem saber, o duelo se tratava de uma maneira de um confrontar o outro, chamar o outro para o desafio, o oponente para o desafio, e aonde eles determinavam um dia, o local, né? Tem épocas que foi com arma de fogo, tem épocas que foram com espada, enfim. E eles com duas testemunhas como mais ou menos, não é exatamente um árbitro, mas para registrar o confronto, porque o confronto ele era aceito pela sociedade daquela época, né? A sociedade via o duelo como uma coisa extremamente normal. Então eles iam para um local, os dois iriam se degladiar, ou com arma de fogo, ou com espada, ou na luta mesmo no braço, até que levasse o outro à morte, né? O vencedor, ele seria assim, aspas, justiçado, né? Seria justiçado na sua honra,
e o perdedor, né, ele seria humilhado, vamos dizer assim, com o padecimento da própria morte. Ok? Isso era uma maneira como os homens da época viam essa questão. Quando nós trazemos para os nossos dias, né, quando a gente pensa nos nossos dias, e a gente começa a analisar isso, a gente vê que realmente se trata de um estado muito atrasado, um estado de barbárie, né? De resolver uma contenta apenas pelo braço, pelo esforço, né? Pelo esforço, pela violência, pela questão. Mas isso é muito típico de um planeta, como dizem os espíritos, né? Um planeta de provas e expiações. Porque um planeta de provas e expiações é um planeta em que a natureza animal, né? A natureza animal, temos que lembrar, onde a violência física ela é predominante, até pelo estado de ter que se sobreviver diante de todos os confrontos e todos os desafios que a natureza apresenta, sobre a natureza espiritual. Ok? E dizem os espíritos que o próximo estágio que vamos dizer assim, que o planeta será promovido, que é o período de provas e de regenerações, já será um período em que o predomínio do espírito, o predomínio espiritual, será maior sobre a natureza animal. Vai haver elementos da natureza animal ainda, lógico, que ainda é residual, resquício do nosso passado, os atavios, que se chama, como se chama, vai haver, mas eles não serão mais predominantes. Mas no nosso mundo ainda predomina essa natureza. É o que nós estamos vendo hoje nos nossos dias em todas as partes, né? Seja no concerto grande das nações, seja no campo individual, né? No campo pessoal dos cidadãos habitantes aqui da Terra. Ok? Então vamos lá. Prosseguindo. Né? Lembrando a definição de duelo, né? Um combatente entre os dois indivíduos realiza uma presença de testemunho em campo aberto com armas e desafios de provocação. Isso eu já falei com vocês, né? Um provoca o outro. Às vezes era uma questão assim de honra, né? Porque mexeu com a dignidade do outro, ou então que alguém, vamos dizer assim, violou o direito, né, conjugal do outro, né, ou seja, nos nossos dias, seja, mexeu com a mulher ou esteve com a mulher do outro, né, e coisa parecida, e aí eles iam para o campo resolver essa contenda toda, ok? Que juízo farão de mim, né? Porque quando o ofendido ele se sente na situação, ele tem uma preocupação com ele mesmo, né? Então, se recusar reparação, o que me exige, né? Se eu reclamar de quem me ofendeu, né? Então ele fica nessa posição. A gente pode perceber que é puramente uma questão de orgulho dele, a vaidade dele, o orgulho dele diante do que ele vai ser julgado, né? Vai ser analisado, vai ser comentado pela sociedade. Então ele é movido no duelo. Ele é movido primeiramente por uma questão de orgulho, né? Não é uma questão de justiça, propriamente dita, é uma questão de orgulho que ele é movido. E aí, como diz os espíritos, né? Os loucos, como vós os homens, atrasados, vos censurarão. Mas o que se acham esclarecido pelo fasto do progresso intelectual e moral dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Obviamente, isso aqui está no livro dos Espíritos tratando do duelo. Okay? Então, o que os Espíritos estão dizendo? No nosso mundo, se a gente olha aquela situação de recusar um desafio, eles naquele tempo vão achar que é uma loucura. É um absurdo você recusar. Você tem que ir lá defender a sua honra. Né? Você tem que defender a sua honra, o seu sobrenome, o seu nome, a sua reputação, como se diz hoje. Né? Você tem que ir lá se defender. E quando você recusa, na verdade, que ele diz aqui, para o futuro, quando o futuro, a sociedade progredir, entender que isso é uma coisa bárbara, que é uma coisa atrasada, é uma coisa que não se trata de forma alguma de justiça,
né, vai ver que foi um procedimento absurdo, né, e que ele agiu, na verdade, a pessoa que recusa, ele agiu com sabedoria. Claro que na época, é preciso dizer, que havia muitos confrontos, né, que era recusado, tá? Não houve, todo mundo aceitava, não. Por diversas maneiras, né, era recusado, ok? Então, como eu falei, o que move o sentimento no duelo é o orgulho e a vaidade dele. Está aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 759. Que valor tem que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Então, qual é o valor da honra quando o cara é convocado, quando ele é desafiado para um duelo? Aí os espíritos respondem assim, de uma forma bem sintética, mas muito profunda, como orgulho e vaidade. Dupla chaga da humanidade. Para aqueles que já estão habituados a estudar o Livro dos Espíritos, nós sabemos que tem uma parte em que os espíritos dizem que o orgulho e o egoísmo é o grande problema da humanidade, a grande chaga da humanidade. Porque se a gente analisar, refletir profundamente, né, nós vamos descobrir, nós vamos perceber que o orgulho, né, ele coloca lá que é um orgulho e o egoísmo, né, mas o orgulho e o egoísmo, vamos dizer assim, são elementos muito próximos, né? Eu diria que assim, yin e yang, né? Estão colados, não tem como você separá-los, né? Então, o orgulho e o egoísmo, eles são as matrizes, ele é a matriz, né? As matrizes de todos os males da humanidade. Se a gente olhar tudo de ruim que acontece na humanidade, do comportamento moral do homem, veja bem, o comportamento moral do homem. O comportamento moral do homem, porque o homem tem, o ser humano, ele tem o livre-arbítrio. E foi dado o livre-arbítrio ao ser humano no dia que ele ganhou, vamos dizer assim, ele adquiriu a inteligência, o raciocínio, a racionalidade. Para que ele possa desenvolver, né, para ele poder progredir, era preciso que ele tivesse, no mesmo tempo da racionalidade, ele tivesse a autonomia, ou seja, o livre-arbítrio. E aí é onde nós estamos nesse percurso. O nosso percurso de evolução, na verdade, é esse confronto da nossa natureza animal, instintiva, automática, né, da nossa natureza racional. Então, estamos nesse embate aí. Por isso que nós vivemos os nossos dramas humanos aqui. E aí, se a gente analisar, todo o mal moral que o ser humano provoca, no centro dele, a origem dele, a matriz dele, você vai descobrir que está ali o egoísmo e o orgulho. E o duelo, gente, não é uma questão de honra. O que é questão de honra? É questão de orgulho. Então, por orgulho, eles cometiam esse desatino, né? Vamos dizer assim, essa questão toda. Vamos ver mais à frente aqui. Aí ele fala, se o ofendido vence, ele tem uma satisfação da sede de vingança, não é verdade? Né? A vingança é melhor, não justiça, porque nós já evoluímos suficientemente para entender que vingança não é justiça. Porque justiça é reparação feita, né? Mas quando a gente age pelas próprias mãos, é vingança. Então, por vingança, ele fica satisfeito por vingança. E o ofendido, o cara que perdeu, o cara que morreu, onde estará a reparação? Ou seja, o que consertou nele com a morte dele? Vamos dizer assim. O que foi reparado nele, ele sendo morto? Nada, né? Foi reparado? Foi consertado? Foi desfeito? Nada, né? Então é isso. E o acerto de contas, né? E a questão do desafio para o acerto de contas? Já que você me desonrou, você fez algo comigo, você tem que ter um acerto de contas, né? Isso que se dizia na época. Então, ali, por privar da sociedade um dos seus membros, por ter retirado do marido uma mulher, por ter tirado o filho de uma mãe, por ter tirado o pai que servia de amparo ao filho, ou seja, numa questão do desafio, do duelo, aquele que perdeu, né? Em relação ao vencedor. O vencedor, ele vai ter um acerto de contas?
Não vai ter um acerto de conta. Ele sai apenas com uma satisfação de vingança, do orgulho dele satisfeito, mas a reparação do problema não foi feita. E aí o que ele provoca com esse desafio? Ele provoca a retirada de mais de um membro da sociedade, que pode ter sido um membro muito importante, muito colaborador, muito importante para a sociedade. Ele retira o marido de uma mulher, ele deixa uma mulher viúva, né? Independente, ainda mais do século XIX, que vocês sabem, o homem era muito mais importante, né, no sentido do domínio da sociedade e do núcleo da família, né, como o grande provedor da família, né, temos que lembrar disso. Era fundamental o homem, né, por ter tirado um filho de uma mãe, ou seja, deixaram uma mãe já sem o seu filho, né, e vocês devem saber que até pouco tempo atrás, né, é a estrutura familiar que segurava, vamos dizer assim, a velhice, né? O amparo à velhice é feito pela estrutura familiar, ou seja, os filhos, depois dos pais cuidarem dos filhos, os filhos passariam a cuidar dos pais. Isso existe muito em muitas sociedades por aí, principalmente as sociedades mais orientais. Existe ainda também no Brasil. Mas como a sociedade moderna, né, odiena, que fala moderna, materialista, com a super-redução das famílias, né, chegando a ter núcleos familiares que não produzem nem filhos mais nenhum, né, não tem o membro familiar para cuidar. E aqueles que são poucos também, às vezes, eles não têm disposição moral, sentimental para cuidar dos pais. E aí os pais são recolhidos, né, são colocados em abrigos, etc., né, para que os profissionais cuidem disso, que ele não vai cuidar. Isso é uma questão da nossa sociedade. É uma questão até interessante para que nós espíritas pudéssemos discutir sobre isso, né, aprofundar, entender como é que o espiritismo dá a luz sobre essa questão também. Tá? E por ter tirado um pai que servia de amparo ao filho, né? Olha como é importante um pai para os filhos, né? Ainda mais se tratando do século XIX. Se hoje é forte, imagine naqueles dias. Né? Então, ou seja, o que quer dizer? Houve algum acerto de contas, é verdade? Não houve, gente. Houve apenas uma satisfação da vingança, da honra da pessoa. Mas olha o prejuízo que se provocou. E a reparação ao ofendido, aquele que morreu, aquele que foi abatido no duelo, aquele que perdeu o duelo. Aí na pergunta 759 diz: mas não há caso em que a honra se acha verdadeiramente empenhada, em que uma recusa fora covardia, porque tinha isso também, né? Às vezes o cara não queria para o duelo, né? Ele não queria para o confronto. Mas como a sociedade estabelecia que era covardia, e a covardia tinha que ser punida com né? A covardia era punida pela sociedade, era uma vergonha, uma desonra, o cara ficava mal para a sociedade. Então ele acaba tendo que ir para o duelo, porque ele via esses dois lados, né? Então ele teria que confrontar. Mas aí os espíritos dizem assim: quanto os homens forem melhores, estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas, e que não é matando, nem se deixando matar, que irão reparar os agravos. Por que nós estamos aqui? Por que os espíritos dizem isso? Porque nós somos espíritos imortais, gente. O nosso espírito, a nossa essência não vai desaparecer. Nós temos uma continuidade no mundo espiritual. E como nós sabemos que o mundo espiritual ele influencia e chega até a interferir no mundo material, né, as chamadas influenciações espirituais, esse cidadão que foi abatido, né, que foi morto, ele poderá se tornar um espírito obsessor, para tirar um espírito rebelde. E aí ele vai criar tantos tormentos que vai criar tantos prejuízos,
que a gente pode ver que não há reparação nenhuma, não há conserto nenhum com isso. Nem para o ofendido, nem para o ofensor. Não tem ajuste. Compreende? Não tem ajuste. É essa visão espiritual que o Espiritismo traz para a destruição do seu grande inimigo, que é o materialismo. Que o materialismo, ele bota um ponto final aqui na Terra. Mas aí nos vão dizer, mas eles não eram materialistas, eles eram cristãos, etc. Ora, gente, vocês sabem que muita gente é cristão por conveniência social, ritualística, mas na sua essência estão tão apegados à matéria, a ideia que morreu acaba tudo, ou então aquela ideia de que é céu ou inferno, não tem intermediário, não tem influência aqui, que tá bom. E a gente sabe que nós espíritas sabemos que isso não existe. O que existe é um mundo espiritual dinâmico, que está entrelaçado com o nosso mundo material aqui, profundamente, mais profundamente que a gente possa imaginar. Isso está descrito no livro dos Espíritos. Por isso que eu peço a vocês que estudem o livro dos Espíritos. Né? Tem uma quantidade de perguntas, bem dividido, que Allan Kardec fez, uma quantidade de perguntas, de vários temas e respostas que deixa a gente assim, que dá um entendimento e deixa a gente bem pensativo. É de profunda lógica, de profundo entendimento. Ok? Afinal, o duelo é um ato de coragem ou prova de orgulho ou covardia moral? É para a gente pensar. Modo de resolver problemas e prorrogá-los para o mundo espiritual? Né? Para aquele que são espiritualistas, né? Aquele que acredita na vida após a morte, que está toda nessa relação, não vai resolver. O duelo não resolve. Eu até diria para vocês que piora a situação. Piora bem a situação. Resgate da honra ou homicídio e suicídio? Vamos lá pensar. O duelo, ele é um homicídio quando você tem sucesso na empreitada ali, né? No duelo ali, no confronto ali. E você que morreu, aquele que foi abatido, ele é suicida. Por quê? Porque ele sabia que a questão ali era vida ou morte. Que você se arriscou para a vida, aliás, você se arriscou para a morte ali. É um confronto que um não vai sair vivo. Entendeu? Um vai ter que cair. Então, se você aceita esse jogo, que não está nas regras de Deus, você é um suicida. Ok? E a literatura espírita, as informações espíritas, dão amplo esclarecimento o quanto é difícil a situação de um suicida no mundo espiritual e todo complexo e longo processo de recuperação desse espírito. Tá? Claro que ele vai ser recuperado, mas é complexo, demorado e difícil. Tá? Agora, o outro tema que foi colocado, né, irmãos, desculpe ter que ser rápido, porque o tempo é muito pequeno, é a pena de morte. Né? A pena de morte, infelizmente, existe no mundo, em vários países. Ele é uma instituição organizada, né? Ele é organizado, né? Ele é feito, está dentro da legislação humana, e em outra parte do mundo, como no Brasil, há uma pena de morte indireta, uma pena de morte não oficial, né? É quando um agente, assim, os agentes públicos de segurança, eles vão lá e executam um criminoso, né? Eles vão, às vezes, para o confronto, não para render o criminoso, né? O suposto criminoso, vamos dizer assim. Porque até que na justiça humana, até que você prove, né? Todo mundo é inocente. Tem que ser assim. Isso é um método, é um princípio republicano também, né? Então, muito desses agentes de segurança, eles vão para o confronto já para não render, não desarmar, não desarticular o crime, né?
o criminoso ali, eles já entram para executar. Né? Vocês do Rio de Janeiro, porque eu sou do Rio de Janeiro, mas não moro no Rio de Janeiro, vocês sabem das atitudes da polícia nas invasões, né, das comunidades, em que é provado que a ação eles executam, isso é uma pena de morte. E aí muitos dizem assim, mas matou bandido, matou criminoso, matou isso. Então, está se defendendo a pena de morte como solução. Tá? Então, por isso que eu falo, isso é uma pena de morte indireta, não oficial. E existe aqueles países que têm a pena de morte oficial. Infelizmente, tem muita gente, até mesmo dentro do meio espírita, que eu já ouvi, que acha que a pena de morte é uma solução. É uma solução desesperada, radical, mas é uma solução. E nós espíritas não podemos concordar com isso. Primeiro que Deus é o Senhor da vida. Se Ele nos deu a vida, é Ele que retirará a vida. Então, não pode ser fruto de uma decisão humana. E a pena de morte é uma instituição antiga, atrasada, violenta, primitiva, como dizer. Eu costumo até dizer para as pessoas, quando esse tema é colocado, que Jesus, o nosso governador espiritual, o espírito mais perfeito que encarnou aqui nesse planeta, que esteve aqui só para dar amor, ele foi condenado à morte. Tem gente que esquece disso. Uma pessoa inocente foi condenada à morte. Aí uns vão dizer assim, mas você foi lá atrás, lá no passado, etc. Mas até hoje acontece isso. Quantos casos que lá no corredor da morte nos Estados Unidos, né, vários estados americanos, né, porque lá existe leis específicas para cada estado americano, pessoas condenadas foram para o corredor da morte, foram até a morte e depois descobriram que a pessoa era inocente. Como é que fica isso? Como é que a gente permite que a coletividade, que é o Estado, né, o Estado é a representação da coletividade, ele é autorizado a fazer isso? Né? Uma coisa que não cabe para nós, que é uma coisa de Deus. Por isso que eu digo que é materialismo. E por isso que o Espiritismo apontou que o nosso inimigo é o materialismo. Os estados materialistas, eles não estão pensando nisso. Né? E aí você mata, né? Você concorda com uma execução, com um processo, etc. Né? Aí vai para a câmara de gás, ou vai enforcamento, ou vai cadeira elétrica, enfim, os diversos métodos que existem aí. Aí o cara lá eliminado fisicamente da sociedade, mas você acha que ele é eliminado espiritualmente da sociedade? E você acha que esse espírito, quando vai para o outro lado lá, ele estará como? Ele estará em paz? Ele estará prisioneiro num canto do mundo dimensional, espiritual, que ele não vai exercer nenhuma influência? Lê do engano, né? A literatura espírita está aí com diversas histórias, diversas explicações dos processos obsessivos. Eles retornam, exigindo reparação, aí no caso, exigindo vingança. E aí vem com tudo, gente. Vem com tudo para cima da sociedade, daqueles que levaram aquele estado ali. Tá? Então, vamos lá. Na pergunta 760, diz assim, Kardec pergunta, a pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? Ele já vai na questão, né? Ela tem que tirar, a gente não corta, não tira. Ela vai desaparecer? Aí ele responde, a pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinará um progresso da humanidade. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Fala de uma época ainda muito longe de vós. Claro que essa época, né, que a gente não vai ter esse processo nosso de justiça, está lá na frente.
mas ele já diz que vai desaparecer da nossa legislação. Então, o que a sociedade tem que fazer? Elas têm que ir corrigindo isso gradativamente, aos poucos eliminando isso, né? E muitos juristas, né, muitos estudiosos dessa área de execuções penais, etc., eles publicam, eles já viram que a pena de morte não resolve o problema. Se a pena de morte resolvesse o problema da sociedade, a sociedade lá no mundo antigo, lá no mundo romano, vamos dizer, já teria todo mundo seria flores, né? Porque a pena de morte era comum, se matava com muita facilidade e vem se matando com muita facilidade até os nossos dias. Resolveu, a sociedade melhorou por causa disso? Não, meus irmãos. Sabe por quê? Porque a sociedade só vai melhorar com esclarecimento espiritual, com moralização evangélica, transformando o seu espírito, educando o seu espírito, desenvolvendo o seu potencial espiritual, o seu amor espiritual que Deus colocou para todos nós. Tá me entendendo? É isso. Aí no seguinte ele fala, na 761, a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria vida, não aplica a ele o direito de quanto elimina da sociedade um membro perigoso. Então ele diz assim, a gente não teria direito de eliminar uma pessoa ruim da sociedade? Aí ele fala, há outros meios de se preservar o perigo sem matar. É necessário, aliás, já abrir e não fechar o criminoso à porta do arrependimento. Aí entra toda aquela cadeia do Evangelho. Não matarás, de perdoar, né, como um método, com uma terapia, né, com uma terapia do amor que Jesus colocou para todos nós. Então, pena de morte não é a solução. Aí eles vão dizer, mas qual é a solução? A gente pode continuar com o processo de retenção, de isolamento do camarada dentro dos presídios, mas com presídio com dignidade, com possibilidade de ser reeducado. Não com acúmulo de gente em estado de barbárie. Aí também é uma forma da vingança da sociedade, que não vai solucionar o problema e ele vai piorar, como é o nosso sistema penitenciário. Então, meus irmãos, por causa do tempo, eu vou só ler uma conclusão aqui desses dois assuntos, porque ele é muito amplo, né? Principalmente o segundo é muito amplo, e eu diria assim, na visão espírita, tanto o duelo quanto a pena capital são expressão de uma justiça ainda imperfeita, baseada na violência. A verdadeira justiça divina visa a educação e o progresso do espírito, e não há vingança ou eliminação do culpado. Como já disse a vocês, não adianta que você não vai eliminar o culpado, você não vai eliminar o criminoso. Por quê? Porque ele é o espírito imortal e ele estará entre nós. Então qual é a solução? A solução é a educação moral espiritual. É um processo lento que nós estamos todos, mas é assim que foi estabelecido por Deus. Ok, meus irmãos? Muito obrigado a todos. Como vocês já sabem, vamos fazer a nossa prece e desde já deixo um abraço fraternal a todo mundo, que convida todo mundo a estudar o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que são os mais principais aí, e se debruçar com outras fontes confiáveis e sempre estudar, né? Esclarecer a nós e esclarecer os outros, ok? Senhor Jesus, quero agradecer muito a ajuda que nós tivemos, esse esclarecimento, essa abordagem do Espiritismo sobre esse tema, pedindo que nos abençoe o nosso dia, nossa tarde, nossa noite, onde estivermos, quem estiver ouvindo isso, assistindo, que o Senhor possa abençoar todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo, dando-lhe assistência espiritual, moral, emocional, aos irmãos que nos procuram, dos dois planos da vida. Quero agradecer a essa casa por esse convite, porque é sempre bom
falarmos do Espiritismo. Como disse o Espírito Emmanuel, que a maior caridade que possamos fazer ao Espiritismo é divulgá-la, é falá-la, é dizer o que ela aborda. O nosso mundo nunca precisou tanto do esclarecimento do Espírito nesses dias tão difíceis que nós vivemos imerso a essas tecnologias, a essa riqueza toda, a tudo que está acontecendo, Senhor. Obrigado, que assim seja.